Bom dia, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de convidar vocês nessa manhã para nós ler a palavra de Deus aqui, dar continuidade aqui no capítulo 3 de Isaías e seguir em frente, né? E deixar Deus nos falar conosco, né? Então, eu convido vocês nessa manhã, quero agradecer a cada um de vocês que estão dando crédito à palavra de Deus, pedindo a Deus que abençoe cada vez mais vocês, de acordo com a vontade dEle, porque eu sei que a vontade de Deus é perfeita, por mais que a minha deseje coisas boas para você, a de Deus é infinitivamente mais bênçãos, mais maravilhas, né? Então, mas antes eu gostaria de ler de louvar esse hino, Irmãos Amados, amém? É o 228 do livro da Águia e a nota do hino é Ré. Diz assim: Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unido, pois sois remidos, não mais temendo ou bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudentes, estás lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Amém? Então, gente, isso aqui, né? No nome santo, alegre canto, eu fui lavado e santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus aqui no capítulo 3 em seguida. Amém? Aqui esse capítulo, como eu falei, fala da infidelidade do povo, fala da necessidade do arrependimento, convite ao arrependimento, o abandono da idolatria, né? E continuamente. E vamos dar uma avançada nesse livro de Isaías, né? O profeta Jeremias, amém? É capítulo 3 de Jeremias. Vamos ler, mas vamos convidar o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Ela foi escrita por ele, pelo próprio Deus, usando homens para isso. Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor está me dando aqui, Pai, de ler Tua palavra e pedir o Seu entendimento, a Sua vontade, o que o Senhor deseja para mim e para todos que vão dar crédito à Sua palavra, Pai.
É isso que eu te peço, que o Senhor possa abençoar cada um, Pai, com a tua palavra, pois só ela liberta, Pai, de toda a mentira e do engano. Fala conosco, Senhor, e que seja feita a tua vontade. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Lembra que nós, Pai, estamos num tempo difícil, num tempo de muitos erros e que precisamos acertar, Pai. E é isso que o Senhor tem feito ao longo do tempo, nos trazendo para o arrependimento e para viver uma vida correta. Amém? Então é isso que eu te peço e te agradeço. Abençoa, Pai, cada um deles com as suas necessidades, que é o mais importante, é o espiritual, pois nós sabemos que está chegando a hora, Pai, do seu povo ser arrebatado, e eu quero estar preparado para esse dia, Senhor. Mas não só eu, mas todos, Pai, eu quero todos preparados, todos que o Senhor colocou sua semente dentro de cada um deles, para o momento. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos ler o capítulo. Vamos dar continuidade. Então aqui no capítulo 3 fala a infidelidade do povo. Diz assim: o Senhor Deus diz: se um homem se divorciar da sua mulher e ela deixar para casa com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Ponto. Isso mancharia completamente a terra de Israel. Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olhe para o alto dos montes e veja. Será que existe algum lugar onde você não agiu como prostituta? Você ficava na beira da estrada esperando os fregueses, como um árabe que espera no deserto para assaltar alguém. Você manchou a terra de Israel com a sua prostituição e os seus vícios. É por isso que não tem chovido e as chuvas da primavera deixavam de cair. Mas você tem até jeito de prostituta e mostrou que não tem vergonha. E agora você me diz: tu és o meu pai? Tu me tens amado desde que eu era criança. Ponto. Tu não ficarás com raiva de mim para sempre. Povo de Israel, foi isso que você disse, mas continuou fazendo todo o mal que podia. No tempo do rei Josias, o Senhor Deus me disse: você está vendo o que fez Israel? Aquela mulher infiel que virou as costas para mim? Ela subiu em todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores que dão sombra, agindo como prostituta. Eu, o Senhor, pensei: depois de fazer tudo isso, com toda a certeza ela voltará para mim. Porém, não voltou. E Judá e a sua irmã infiel viu isso. Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e que a mandei embora, porque ela me abandonou e virou prostituta. Mas Judá, a sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta e não ficou envergonhada. Ela manchou a sua terra porque cometeu adultério, adorando pedras e árvores. Então aqui eu dou uma paradinha e vocês sabem o que Deus está falando aqui. Adorando pedras e árvores. Ídolos feitos de pedras e de árvores, né? E o pior de tudo é que Judá, a infiel irmã de Israel, só fingiu que voltava para mim. Ela não foi sincera. Eu, o Senhor, estou falando. Amém. Versículo 11 do capítulo 3 de Jeremias. Aí Deus me disse que, embora o povo de Israel o tivesse abandonado, ainda era menor culpado do que a infiel Judá. Ela mandou que fosse até o norte e dissesse ao povo: ó Israel infiel, volta para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você. Não ficarei irado para sempre.
Sou eu, o Senhor, que está falando. Amém. Basta você reconhecer que é culpada e que se revoltou contra o Senhor seu Deus. Confesse que debaixo de todas as árvores que dão sombra, você deu o seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, o Senhor, estou falando. Amém. Versículo 14. O convite ao arrependimento. O Senhor Deus diz: volte, povo infiel, pois vocês são meus, e eu vou pegar vocês, um de cada cidade e 2 de cada grupo de famílias, e vou levá-los de volta ao Monte Sião. Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Então, quando vocês se tornarem um povo numeroso, naquela terra ninguém mais falará a respeito da arca da aliança. Vocês não pensarão mais na arca, nem lembrarão dela. Não precisarão dela, nem farão outra. E aí, quando chegar o tempo certo, Jerusalém será chamada de trono do Senhor Deus. E todas as nações se reunirão ali em meu nome. Não farão mais aquilo que os seus corações teimosos e maus mandarem. O povo de Israel se unirá com o de Judá e eles voltarão juntos da terra do norte para a terra que dei aos seus antepassados. Amém. Versículo 19. O abandono da idolatria. O Senhor Deus diz: povo de Israel, eu queria aceitá-lo como meu filho e lhe dar uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e nunca mais me abandonaria. Mas como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, que está falando. Amém. No alto dos montes se ouve um barulho. São os israelitas chorando e pedindo perdão, porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor seu Deus. Voltem todos vocês, versículo 22, do capítulo 3 de Jeremias. Voltem todos vocês que o abandonaram o Senhor, pois ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem: sim, estamos voltando para o Senhor, pois ele é o Senhor nosso Deus. Versículo 23. Se não recebemos nenhuma ajuda dos deuses pagãos, que temos adorado com gritos no alto das montanhas. Só o nosso Deus, o Senhor, pode ajudar o povo de Israel. Por termos adorado Baal, o Deus da vergonha, perdemos tudo o que nossos pais conseguiram desde que éramos crianças, isto é, as ovelhas, o gado, os filhos e as filhas. Vamos nos humilhar, vamos ficar cheios de vergonha, desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito. Nós e os nossos antepassados temos pecado contra ele e não lhe temos obedecido. Capítulo 4. A volta a Deus. O Senhor Deus diz: povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos, acabe com eles e seja fiel a mim. Amém, Jesus. Você veja que aqui ele está pedindo, né? Esse negócio de idolatria, ó, joga fora. Isso é contra. Ele não aceita tal prática. Capítulo 4 de Jeremias. O Senhor Deus diz: povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Ponto. Eu odeio os ídolos. Acabe com eles e seja fiel a mim. Então, se você estará sendo verdadeiro, correto e honesto, quando jurar pelo meu nome, todas as nações pedirão que eu os abençoe e elas me louvarão. Deus diz aos homens da tribo de Judá e da cidade de Jerusalém, : passe o arado na terra que não foi preparada para plantar.
e não semeie as sementes no meio de espinhos. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo. Amém. O Senhor, e se dedique a mim de todo o coração, senão a minha ira, versículo 4, senão a minha ira queimará como fogo, e por causa das maldades de vocês tem feito, o meu furor será como fogo, e ninguém poderá apagá-lo. Isso aqui é Deus chamando, é Deus dando uma advertência. Versículo 4 do capítulo 4 de Jeremias, né? Continuando, versículo 5, a ameaça de invasão, olha, a ameaça de invasão. Olha, toquem a corneta em toda a terra, grite bem alto e bem claro, diga ao povo de Judá e de Jerusalém que corra para as cidades protegidas por muralhas. Mostrem o caminho que vai a Sião. Corram para os abrigos, não demorem. Não demore, voltem para Jesus. Jesus é a segurança, Jesus é o caminho. Mostre o caminho que vai a Sião. Corram para os abrigos, não demorem. Do norte, Deus vai trazer desgraça e grande destruição. Como um leão que sai do seu esconderijo, um destruidor de nações vem vindo para acabar com o povo de Judá. As cidades de Judá serão destruídas e ninguém morará nelas. Portanto, vistam roupa feita de pano grosseiro, como sinal de tristeza, lamentem e chorem, pois o fogo da ira de Deus não se desviou de Judá. O Senhor Deus diz, naquele dia os reis e as autoridades perderão a coragem, os sacerdotes ficarão abalados e os profetas ficarão admirados. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, tu enganastes completamente o povo de Jerusalém. Dissestes que ia haver paz, mas o que há é uma espada encostada na garganta deles. Está chegando o tempo de dizer ao povo de Jerusalém, versículo 11, que do deserto um vento muito quente vai soprar sobre o povo de Deus. Não será um vento fraco que separa a palha do trigo. O vento que vem mandado por Deus será muito forte. Agora, é Deus mesmo que está dando a sentença contra o seu povo. O ataque contra Judá. Olhe, os inimigos vêm vindo como nuvens. Os seus carros de guerra são como uma forte ventania, e os seus cavalos são mais rápidos do que as águias. Estamos perdidos, estamos acabados. Jerusalém, versículo 14 do capítulo 4. Jerusalém, limpe a maldade do seu coração. Amém. Para que você seja salva. Até quando você vai continuar com os seus maus pensamentos? Mensageiros da cidade de Dan e das montanhas de Efraim anunciam as suas notícias da invasão, as más notícias da invasão. Eles mandam avisar as nações e dizer a Jerusalém que os inimigos vêm vindo de um país distante, que eles vão dar o seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles vão cercar Jerusalém como homens que guardam uma plantação, pois a nossa salvação se voltou contra Deus, o Senhor. Pois a nossa nação se revoltou contra Deus, o Senhor. Versículo 18. Judá, você trouxe esse mal para você, mesmo por causa do seu modo de viver, por causa das suas coisas que tem feito. O seu pecado trouxe esse sofrimento e feriu o seu próprio coração. Eu, o Senhor, estou falando. Versículo 19 do capítulo 4. A tristeza de Jerusalém por causa do seu povo. Que dor! Não posso suportar tanta dor. Isso é o profeta Jeremias. Que dor! Não posso suportar tanta dor a meu coração. O meu coração está batendo forte.
Não posso ficar calado, pois ouvi a corneta e os gritos de guerra. Quero parar aqui nesse versículo 19 do capítulo 4. Todo dia a gente temos notícia. Notícia ruim chegando na casa da gente. E é isso aqui, a palavra de Deus se cumprindo. Tá entendendo? Então a gente deveremos procurar um abrigo. E qual é um abrigo seguro? É a palavra de Deus, é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é hora da gente se abrigar em Jesus Cristo. Uma torre forte. Tá entendendo? É fugir de tudo isso que Deus, que Deus é contra. Principalmente essa idolatria. Tudo que a gente idolatra é pecado. Deus não aceita tal coisa. É hora de procurar viver os ensinamentos da palavra de Deus da maneira correta. Procurar uma mensagem verdadeira que edifica a sua casa. Qual é a sua casa que eu estou falando? A sua casa é seu corpo. O seu espírito que está dentro está precisando da palavra. A palavra é essa daqui. Ela não vai mudar. Ela aqui, lá no Japão, em todos os lugares. Essa mesma palavra. Agora você precisa... Como é que você é educado? Como é que você aprende algo? É pelo um professor, e um professor capacitado. E para isso é um povo aqui, o que eu estou falando é um povo capacitado para edificar o seu espírito, que é o que ele está precisando. Porque o corpo, se você alimenta, você tem que alimentar ele todo dia. Do mesmo jeito é o seu espírito. Se você não alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, que é o que você está necessitado, você pode ter certeza que você vai viver sofrendo. Amém? Então a hora é essa. A hora é essa de você voltar, pedir perdão a Jesus Cristo e seguir uns caminhos com Ele. Tá entendendo? A terra está gemendo, os animais estão gemendo. Essa terra vai dar uma nova terra, vai produzir. Ela está em dores de parto. Ela vai ser feita uma faxina. Porque Deus quer destruir os demônios que estão dentro dela. E para isso Deus vai fazer uma faxina. Mas isso, ele preparou um caminho, veja o amor de Deus. Daqui a pouco eu vou ler um pouco dessa mensagem. Deus projetando o seu amor. Que é isso que ele fez. Ele deu o filho dele para nós. Para nos salvar dessa condição. Amém? Então vamos aqui, continuar. Aqui, falar a tristeza de Jeremias por causa do seu povo. Todo dia a gente recebe notícia. Eita, fulano morreu, fulano está com isso, fulano está com aquilo, isso. Gente, é dor, gente, é tempo de dor. Então se você não estiver se alimentando da palavra, você vai sofrer mesmo. Versículo 20 do capítulo 4 diz assim: uma desgraça vem atrás da outra. O país inteiro está arrasado. De repente as nossas barracas são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Até quando terei de ver as bandeiras inimigas? Até quando a gente vai ver Satanás triunfando? Até quando? Até quando você vai sentir notícias de doença? Você está com isso, você está com aquilo, fulano está com isso. Meu familiar está assim, está assado. Até quando? E ouviu o som da corneta na batalha. Deus diz, versículo 22, Deus diz, o meu povo não tem juízo e não me conhece. Eles são como crianças tolas, que não compreendem as coisas. Para fazer o mal são espertos, mas não sabem fazer o bem. Versículo 23. A destruição futura. Então olhei, a terra era um vazio, nenhum ser vivente, e no céu não havia luz. Olhei para as montanhas e ela estava tremendo, e os montes balançavam para lá e para cá. E vi que não havia ninguém e que até os passarinhos tinham fugido. Versículo 26. Vi ainda que a terra boa tinha virado um deserto e que as cidades tinham sido arrasadas por Deus, por causa do seu grande furor. Deus disse que a terra toda vai virar um deserto, mas ele não a destruirá completamente. A terra chorará e o céu ficará escuro,
pois Deus falou e não mudará de ideia. Isso é versículo 28 do capítulo 4 de Jeremias. A terra chorará e o céu ficará escuro, pois Deus falou e não mudará de ideia. Ele já decidiu e não voltará atrás. Quando ouvirem o barulho dos cavaleiros e dos atiradores de flechas, todos sairão correndo. Alguns fugirão para as florestas e outros subirão pelas rochas. Todas as cidades ficarão vazias e ninguém morará nelas. Jerusalém, você está condenada, porque se veste de vermelho, porque usa joias e pinta os olhos. Olha aqui, ó, versículo 30. Veja o que é que Deus está falando aqui. Vê se esse espírito está em você. Com esses detalhes aqui que Deus está falando. Que Deus gosta de avisar antes de agir. Ele avisa, por isso que ele usa seus profetas. Veja bem, ele não está falando com as paredes de Jerusalém. As paredes não tem, as paredes não se pintam. Ele está falando com o povo. Jerusalém, você está condenada porque se veste de vermelho, porque usa joias e pinta os olhos. Não adianta nada você querer ficar bonita. Os seus amantes a rejeitaram, e os que eles querem é matá-la. Houve um grito igual ao de uma mulher com dores de parto, um grito como o de uma mulher dando à luz o seu primeiro filho. Era um grito de Jerusalém, respirando com dificuldades, estendendo as mãos em desespero e dizendo: estou perdida. Eles vêm vindo para me matar. Isso foi quando também, se nós voltar lá em Reis, que fala de Jezabel, quando o general foi acertar as contas, matar ela também, essa mesma situação. Ela ficou desse jeito, ela pintou seus olhos e tal, se aprontou todinho achando que ia convencer o general. Mas o general foi determinado por Deus. E quando chegou lá, pegou e sabe o que é que ele fez? Ela tentou conversinha pro lado dele, sabe o que é que ele fez? Diferente de Eva, quando Satanás começou lá, a serpente começou no ouvido dela, diferente dela, sabe o que é que o general fez com ela? Pegou ela e jogou lá no chão, meu amigo, de cima do prédio. E ela caiu espedaçada no chão e os cães vieram e comeram a carne dela. É isso que vai acontecer com essa mulher, com essa igreja, essa adúltera. Então, aqui no capítulo 5, o tempo dá suficiente, que eu estou vendo, já estamos com 28 minutos, vamos entrar no capítulo 5 de Jeremias, que fala o pecado de Jerusalém. Então, aqui Deus vai falar do pecado de Jerusalém. Né? Tem várias citações. Tem Deus rejeita o povo de Israel e Deus avisa o seu povo. Isso é tudo Jeremias capítulo 5. Amém? Então diz assim: moradores de Jerusalém, procurem nas ruas, olhem para todos os lados. Veja com os seus próprios olhos. Procure nas praças, veja se consegue achar alguém que faça o que é direito. Tá vendo? Esse é o versículo 1. E que procure ser fiel em tudo. Se acharem, Deus perdoará Jerusalém. Isso aqui também, você veja que quando Abraão intercedeu por Ló, pelo seu sobrinho, pelo seu familiar, ele saiu perguntando: Senhor, mas se tiver lá na cidade de Sodoma tantas pessoas, tá? Ele disse: então não destrua, né? Mas vamos continuar aqui. Será que encontra? Será que está desse jeito? Veja só, versículo 1. Moradores de Jerusalém, procure nas ruas, olhe para todos os lados, veja com os seus próprios olhos, procure nas praças, veja se consegue achar alguém que faça o que é direito. E que procure ser fiel em tudo. Se achares, Deus perdoará Jerusalém. Embora jure por Deus o Senhor, o juramento de vocês é falso. O que o Senhor quer é fidelidade. Ele os castigou. Ponto. Ele os castigou.
mas vocês não importaram. Vocês não se importaram. Ele o esmagou vocês, mas vocês não aprenderam a lição. Foram teimosos e não quiseram voltar para ele. Então, versículo 4 do capítulo 5 de Jeremias. Então eu pensei, dois pontinhos. Só os ignorantes agem assim. Só eles que não têm juízo. Não conhecem a vontade do Senhor e nem sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Agora, vou procurar os homens importantes e falar com eles. Com certeza eles conhecem a vontade do Senhor e sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Porém, todos eles rejeitaram a autoridade de Deus e não quiseram lhe obedecer. Versículo 6 do capítulo 5. Por isso, um leão da floresta os matará, um lobo do deserto os fará em pedaços e um leopardo ficará escondido para atacar a cidade deles. Se saírem da cidade, serão despedaçados, pois os seus pecados são muitos e muitas vezes eles têm abandonado a Deus. Está vendo aqui? Versículo 6 do capítulo 5 de Jeremias. Se você não estiver protegido por Deus, vivendo da maneira correta, veja o que é que vai acontecer com você. Porque isso é a palavra de Deus e ela se cumpre. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar. Porque ela é a verdade. E esse livro, e a Bíblia não é livro de história, é livro de profecias. Ela se cumpre. Ela se cumpriu ontem, ela se cumpre hoje e ela se cumprirá eternamente. Porque tem um povo de Deus aqui dando amém a ela. Então, no que tem o amém, tem a verdade. E a verdade se cumpre. Deus perguntou, versículo 7 do capítulo 5. Por que devo perdoar os pecados do meu povo? Eles me abandonaram e estão jurando por deuses que, de fato, não são deuses. Eu alimentei o meu povo até que eles ficassem satisfeitos, mas eles cometeram adultério e gastaram o seu tempo com prostitutas. Versículo 8. Como cavalos bem alimentados ardendo em desejo, cada um deles andam atrás da mulher do seu vizinho. Será que não devo castigá-los por causa dessas coisas? Será que não devo me vingar de uma nação assim? Vou dar ordem aos inimigos para que derrube as suas plantações de uvas, porém não mandarei que as destrua completamente. Vou dizer aos inimigos que arranquem os ramos das pareiras, pois esses ramos não são meus. O povo de Judá e o povo de Jerusalém me traíram abertamente. Eu, o Senhor, estou falando. Versículo 12 do capítulo 5. Deus rejeita o povo de Israel. Ó para aqui, ó. O povo disse que o Senhor Deus estava enganando. Eles disseram assim: o Senhor não vai fazer nada. Nenhum mal vai acontecer com a gente. E não haverá nem guerra nem fome. O povo diz, e os profetas são apenas vento que não tem nenhuma mensagem de Deus, né? Você veja que Deus usa o povo, ensinando, vem um profeta, fala tudo que Deus pediu a ele. Gente, volte, gente, aceita Jesus Cristo, gente, venha viver da maneira correta, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, e o povo entra aqui e sai aqui, ó. Mas Deus tem tempo para tudo. Deus tem tempo para tudo. É como um médico chega e diz: tu tá doente, você precisa desse tratamento. E você não se trata, você morre. E é desse jeito aqui, não muda não. Jesus em Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele diz: eu sou, Jesus é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda a sua maneira. Se ele agiu dessa maneira lá com esse povo, ele vai agir aqui com a gente também. Porque ele não muda a sua maneira. Porque ele deu o caminho, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o filho dele. Ele deu amor. E o povo rejeitaram.
Versículo 12. Vamos continuar aqui. Eu parei aonde? Foi aqui? Versículo 10. Vamos ler aqui o versículo 10. Será que não devo... Sim. Versículo 9. Será que não devo castigá-los por causa dessas coisas? Será que não devo me vingar de uma nação assim? Vou dar ordem aos inimigos para que derrubem as plantações de uvas, porém não mandarei que as destrua completamente. Vou dizer aos inimigos que arranque os ramos das parelhas, pois esses ramos não são meus. O povo de Judá é o povo de Israel, me traíram abertamente. Eu, o Senhor, estou falando. Deus rejeita o povo de Israel. O povo disse que o Senhor Deus estava enganado. Eles disseram assim, o Senhor não vai fazer nada. Nenhum mal vai acontecer com a gente, e não haverá nem guerra nem fome. O povo diz que os profetas são apenas ventos e que não tem nenhuma mensagem de Deus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, me disse, Jeremias, eu vou lhe dizer. Aqui está Jeremias, mas aqui eu vou pegar essa aqui e vou dizer, ó como é que eu vou ler isso aqui, ó. O povo diz que os profetas são apenas ventos e que não tem nenhuma mensagem de Deus. O Senhor Todo-Poderoso me disse, Antônio, eu vou lhe dizer o que vai acontecer com esse povo por ter dito essas coisas. Eu farei com que as minhas palavras sejam como um fogo saindo da sua boca. Antônio, esse povo será como lenha e o fogo vai queimá-lo. Escute, povo de Israel, o que o Senhor diz. Eu, o Senhor, vou trazer de longe uma nação para atacá-los. É uma nação forte e antiga que fala uma língua que vocês não conhecem e palavras que vocês não entendem. Os soldados desse país são valentes. Com as suas flechas eles matam sem dó nem piedade. Eles vão comer as colheitas e alimentos de vocês e matar os seus filhos e suas filhas. Vão comer os rebanhos e o gado, devorar as frutas das suas parelhas e figueiras. E o exército deles destruirá as cidades protegidas por muralhas em que vocês confiam. Porém, eu, o Senhor, afirmo que, mesmo naqueles dias, não destruirei completamente o meu povo. Quando perguntarem por que foi que eu fiz todas essas coisas, você, Antônio, dirá, vocês abandonaram a Deus e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Agora, servirão os estrangeiros numa terra que não é de vocês. Deus avisa o seu povo, Jeremias capítulo 5, versículo 20. Deus avisa o seu povo. Deus diz, avisa os descendentes de Jacó, diga isto ao povo de Judá, preste atenção, povo tolo e sem juízo. Vocês que têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem. Eu sou Deus, o Senhor. Porque vocês não me temem, porque não tremem na minha presença. Fui eu que pus a areia como limite do mar, um limite permanente que ele nunca pode atravessar. O mar fica bravo, mas não pode avançar. As ondas rugem, mas não podem passar. Porém, vocês são um povo teimoso e rebelde, que se revoltou e me abandonou. Vocês não disseram no seu coração, precisamos temer ao Senhor, nosso Deus, que faz a chuva cair no tempo certo, tanto a chuva do outono como a da primavera. Precisamos temer o Deus que todos os anos traz o tempo da colheita. Em vez disso, os seus pecados e as suas maldades afastaram essas coisas boas, e vocês não puderam aproveitá-las. No meio do meu povo existem homens maus. São como as pessoas que amam arapucas para pegar passarinhos, mas as armadilhas deles são para pegar gente.
Assim como uma gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. É por isso que são poderosos e ricos, e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limites. Não defende a causa dos órfãos, nem se importa com os direitos dos pobres. Mas eu os castigarei por causa disso, e me vingarei desta nação. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém. Isso é versículo 29 do capítulo 5. Mas eu os castigarei por causa disso, e me vingarei desta nação. Ponto. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Uma coisa, versículo 30. Uma coisa horrível, uma coisa horrível, espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade. E apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo. E o meu povo gosta disso. Porém, o que é que eles vão fazer quanto a esta situação chegar ao fim? Então, gente, eu vou parar aqui, o capítulo já está avançado aqui no capítulo 6. E quando tiver uma nova oportunidade, se assim Deus permitir, a gente continuamos nesse livro de Jeremias. Então você veja que é o que Deus deseja para mim e para você. Amém? Então nós devemos fazer a coisa certa, se abrigar em Deus. Porque você pode dar uma olhada ao redor da sua casa que você vai ver como é que está a situação. E é isso que Deus está fazendo. Está entendendo? Então vamos fazer uma oração. Eu falei que ia ler aqui um parágrafo, mas eu vou ler aqui. Então aqui nessa mensagem, Deus projetando o seu amor, parágrafo 44, ele diz o seguinte: se alguma vez eu já tive um momento de sucesso ao orar pelas pessoas, foi quando eu pude entrar em comunhão. No caso, sentir o que aquela pessoa estava passando. Tá entendendo? Então ele disse assim: foi quando eu pude entrar em comunhão com elas, sentir suas enfermidades, sentir suas condições, então algo em você desce além do raciocínio e ora a oração da fé pelos doentes. Ponto. Você tem que sentir por um homem, você tem que se compadecer dele, você tem que estar com ele antes que possa ajudá-lo. Então você entra em uma espécie de profundidade. O amor de Deus está além do amor humano. Amém? Foi exatamente o que Deus sentiu pela gente. Ele sentiu um amor por nós, e por amor a nós, ele enviou o seu próprio filho, e o filho dele veio e morreu na cruz, como todo mundo sabe. Então você imagine deixar de adorar esse Deus Todo-Poderoso